Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção para todos vocês. Estamos iniciando, com a graça de Deus, mais um mês, Estamos iniciando o mês de fevereiro. O Evangelho de hoje está em Marcos 6, de 1 a 6. Ouçamos. Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. E Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Marcos hoje nos traz a figura, nos apresenta, aliás, Jesus, que está agora em Nazaré, a sua cidade de origem. E Jesus, nós ouvimos ontem que ele encontrou tamanha fé em Jairo, que saiu de longe e foi procurar Jesus para que ele curasse a sua filhinha. Aquela hemorroísa que estava vivendo uma situação que aparentemente não tinha mais jeito, e ela acreditou e tocou em Jesus e foi curada. E hoje diz o Evangelho de Marcos que Jesus encontrou muito obstáculo, falta de fé. Jesus admirou a falta de fé daquele povo, seus conterrâneos, porque não acreditaram nele. Ao invés de ir a ele, de procurá-lo, de dialogar com ele, de aproveitar da ocasião, eles se fecharam e começaram a perguntar: mas de onde vêm essas coisas? Ele não é o filho de José? Por acaso seus irmãos Judas, Simão, que são parentes próximos de Jesus, por acaso nós não conhecemos as suas irmãs, seus parentes? E ficaram escandalizados por causa dele. De onde ele recebeu tudo isso? Ou seja, ficaram com tantos questionamentos e não se abriram à graça de Deus. A resposta que Deus estava lhes dando estava ali, diante deles. Quantas pessoas também vivem se questionando a respeito das coisas de Deus, se tornam até ateus e ateias por causa de tantos questionamentos dos seus argumentos, se tornam reféns dos seus próprios argumentos, que até parecem plausíveis, mas não se abrem à graça. Quantas pessoas fizeram a experiência de estar com Jesus e ele poder revelar-lhes que quem ele era, é Deus. Jesus é Deus. Mas quantos também se fecharam? Espero que nós, eu e você, não sejamos como aqueles gerazenos que expulsou Jesus daquele território, que nós não sejamos como esse pessoal, esses contemporâneos seus de Nazaré, que ali não estimaram Jesus, tanto que ele disse: um profeta não é estimado em sua pátria e entre seus familiares. Que nós não rejeitemos Jesus, porque Jesus foi rejeitado em sua terra natal. E onde fica hoje Nazaré? Nazaré não é somente lá em Israel. Nazaré hoje é o mundo, a igreja. Nazaré é o coração de cada um de nós, de cada ser humano, que podemos rejeitar Jesus.
Certo é que Jesus encontrou ainda ali, embora ali ele não pôde fazer muitos milagres, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Alguns. Irmãos, que nós possamos acolher Jesus. E acolher Jesus traz algumas implicações. É mudar de vida, é mudar o jeito de pensar, de agir e de fazer as coisas. Infelizmente, o ser humano e cada um de nós se acostuma a viver infeliz, se habitua também com a escravidão. E assim nos tornamos muitas vezes com a dura cerviz, de coração endurecido. Rejeitamos, negamos aqueles que se apresentam a nós, trazendo mudanças. Abramos o nosso coração para que Deus possa sentir a nossa fé, possa ficar admirado do tamanho da nossa fé e não admirado, como Jesus ficou, da falta de fé deles. Que Deus se admire do tamanho da minha e da sua fé. Que seja a fé como a daquela hemorroísa, que seja a fé como aquela do Jairo, que seja a fé como de tantos e tantas que Jesus encontrou ao longo da sua vida pública. Que Ele encontre fé em cada um de nós e não justificativas. Que não encontre um coração que só questiona, mas não se abre à novidade do Espírito Santo. Abramos o coração à novidade do Espírito de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.